Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula e hoje eu quero falar sobre a vitória final e o reino eterno. Eu quero que você entenda. O fim da guerra é o início da eternidade. Nós estamos em guerra e nós vamos continuar em guerra, e essa guerra ela vai ter um fim, porque toda guerra tem um fim. A guerra espiritual, ela terminará com o retorno glorioso de Jesus. Pastor, então quer dizer que até Jesus voltar, nós estaremos nessa batalha? Sim. O inimigo da nossa alma não descansa, ele continua como um leão ao nosso derredor, e nós precisamos continuar travando essa guerra, precisamos continuar caminhando. Ah, pastor, eu não gosto de guerra espiritual. Gostando ou não gostando, você está nela. Porque você está no reino de Deus. Você faz parte agora do reino de Deus. Você estava no império das trevas, mas ele te resgatou e ele trouxe para o reino dele. Então você está do outro lado agora. Lá no Éden começa o campo de batalha. A guerra começou ali no Éden. No Éden, com a humanidade. Ela começa no Éden. Ela vai se intensificar na cruz, mas ela vai ser encerrada no trono do Cordeiro. Então a vitória final, ela pertence a Jesus. Nós estamos travando uma guerra, mas nós vamos sair vitoriosos dessa guerra. E com ele, né, todos os que perseverarem até o fim também sairão vitoriosos. Lembra do que nós já aprendemos aqui? A nossa vitória é a vitória de Cristo. Se o cabeça venceu, o corpo também venceu. Apocalipse 20:10 diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Apocalipse 21, verso 1, e vi novo céu e nova terra. Então, na consumação do reino, é a coroação da redenção. Então, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais pecado, ali não haverá mais guerra, ali não haverá mais trevas. Por quê? Porque o governo perfeito de Cristo e a glória de Deus vai habitar entre os homens. No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevi assim: a guerra espiritual termina onde a adoração começa. O fim da batalha não é o silêncio das armas, mas o som eterno do louvor ao Cordeiro. Então é nesse momento que nós estaremos diante do trono, todos, adorando a Ele. Ali nós saímos vitoriosos. Então a guerra espiritual, ela vai terminar com a volta de Cristo. Apocalipse capítulo 19, do verso 11 ao 16, depois você leia, João vai dizer assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aí que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. Aí ele vai continuar dizendo assim: e em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Cristo voltará, não como cordeiro ferido, mas ele voltará como rei vitorioso, para acabar com a guerra espiritual. Então a guerra espiritual que hoje nós travamos pela fé, ela será encerrada pela manifestação visível do poder e glória de Cristo. Então nós estamos nessa guerra e ela vai continuar até que Cristo volte. Então a volta de Jesus é o ponto final da história do mal. João Calvino vai dizer assim: a esperança da segunda vinda é o remédio para toda a ansiedade presente. Nada consola mais o coração humano do que saber que o juízo pertence a Cristo. Então, por mais que estejamos numa batalha tão difícil, nós somos vitoriosos. Por isso que Calvino está dizendo: a esperança da segunda vinda é o remédio para toda a ansiedade presente. Nada consola mais o coração humano do que saber que o juízo pertence a Cristo. Então, o retorno de Cristo é a certeza de que a justiça prevalecerá e o mal será completamente derrotado. Então a batalha, ela não será eterna. Por quê? Porque o reino é que será eterno. Não a batalha. A batalha tem data. A Bíblia, Jesus vai dizer que o Pai sabe o dia, a hora, o exato momento em que Cristo voltar. E ali, irmão, ali, vai ser um tempo de entrarmos para celebrar a vitória do Cordeiro. No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevi assim: a volta de Cristo é o amanhecer da eternidade. Todo guerreiro que lutou na fé verá o rei voltando, e todo inferno tremerá diante da sua glória.
Então, Satanás, ele será julgado e ele será lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 10 diz: o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Então, a derrota de Satanás, ela é definitiva e irreversível. Então, é irreversível, não tem outro caminho. Ele já está condenado, ele já está derrotado e ele sabe disso, mas ele continua enganando muitos. Então, no momento da batalha espiritual, você precisa ter essa compreensão. Isso precisa ser algo que vai trazer esperança no seu e no meu coração. Nós só precisamos continuar resistindo. Então, o inimigo que um dia se rebelou contra Deus, aquele que enganou as nações, ele será julgado pelo mesmo Cristo que o venceu ali na cruz. Então, o inferno não é o trono do diabo. O inferno é o seu cárcere eterno. A gente vê muitos filmes retratando o diabo como se ele fosse o rei do inferno. Ei, o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. E é um lugar de tormento para eles. Eu gosto de falar de uma forma muito simples. Satanás sabe que ele está condenado, Satanás sabe que o inferno é o lugar dele, mas ele tem enganado para levar pessoas para estarem com ele. Mas ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Ele é um derrotado. Eu gosto muito do que Agostinho vai dizer no livro A Cidade de Deus. Ele declara assim: o mal não triunfará para sempre. Seu fim está decretado. O reino de Deus é a restauração da ordem que o pecado tentou corromper. Então, a justiça de Deus, ela triunfa sobre todo o engano. Este engano não vai permanecer. O inferno é o último ato de misericórdia. É a separação eterna do mal para que o bem reine em plenitude. Então, o inferno, quando eu digo que ele é o último ato de misericórdia, porque é o lugar onde Deus vai colocar Satanás e os demônios. E ali, irmãos, é uma separação eterna do mal. O mal não vai mais estar sobre os homens. O bem vai reinar, vai haver plenitude. Olha o que eu coloco no livro Uma Nação de Profetas. O diabo lutou para dividir, mas será eternamente isolado. O cordeiro que venceu pela cruz agora reina sem resistência. Então, quando pensamos em guerra espiritual, entenda que ela termina quando o trono do mal é desfeito e o reino da luz reina absoluto. E assim será o reinado de Cristo. Então, a criação, ela vai ser restaurada, a glória vai ser aquela glória original que estava lá no Éden, antes do pecado. Apocalipse 21, verso 1 ao 4, e vi novo céu e nova terra. Aí continua, e Deus habitará com eles e enxugará de seus olhos toda lágrima. Romanos 8, 21, a própria criação será liberta da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a redenção, ela não é apenas pessoal, mas ela é cósmica. Ela vai alcançar eu, você, mas toda a criação. Então, o pecado que corrompeu toda a criação, aí vem o poder do Cordeiro. Ele vai restaurar o universo, a sua forma gloriosa e perfeita. O Éden que foi perdido será superado pela Nova Jerusalém, onde Deus habita com seu povo. Jonathan Edwards escreve assim: o propósito de Deus é transformar o universo em um templo eterno de adoração, onde cada átomo reflita sua glória redentora. Então, a nova criação é o cumprimento da promessa de que tudo será restaurado. O que Adão perdeu, Cristo recuperou. E o que foi corrompido será purificado pelo fogo da justiça e pela glória da presença de Deus. No livro Uma Nação de Profetas, eu coloquei assim: o fim da guerra é o recomeço da criação. O Cordeiro não veio apenas salvar pessoas, mas restaurar o universo à harmonia do amor divino. E é nesse momento que os santos reinarão com Cristo para sempre. Apocalipse 22, verso 3 ao 5, e verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, a guerra espiritual, ela termina com a glória compartilhada. A glória de Deus compartilhada com nós. Os santos, que outrora eram soldados de Cristo aqui na terra, agora são reis
e sacerdotes eternos do reino do Cordeiro. Apocalipse 5 vai falar isso. Nós que somos soldados hoje, estamos na guerra, seremos reis e sacerdotes. Então, aquele que serviu em lágrimas, agora vai reinar em alegria. Weininger explica assim: o propósito final da redenção é que o homem volte a exercer o domínio sobre a criação, agora sem pecado e em perfeita comunhão com Deus. Então, a coroa dos santos é a presença de Deus. Não haverá mais véu, nem noite, não haverá mais batalha, não haverá guerras, apenas reino, luz e uma comunhão perfeita. No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevo assim: os guerreiros cansados se tornarão reis glorificados. As mãos que lutaram aqui empunharão coroas lá, e cada lágrima será lembrada como semente de glória. Então, o reino eterno não será distante, será a plena presença de Deus habitando com seu povo. Quando Cristo voltar, a guerra que nós estamos travando, ela acabará. Então, ela tem data, e ele sabe quando isso acontecerá. Então, pastor, eu só tenho que perseverar? Sim, persevere, continue, continue, continue. Porque nós carregamos essa esperança eterna. E essa esperança eterna precisa ser a força do guerreiro presente. Então, aonde que nós nos agarramos é nessa esperança eterna. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Então, a esperança do céu é o combustível da perseverança aqui na terra. Vou repetir: a esperança do céu é o combustível da perseverança da terra. Por que nós perseveramos? Porque nós aguardamos. Então, os guerreiros espirituais, eles lutam porque sabem que a vitória já está garantida. A vitória está garantida. Então, a eternidade não é um refúgio distante, é a âncora da fé, é o que sustenta o coração no meio das batalhas diárias. João Calvino vai dizer assim: nada fortalece mais o crente em meio às tribulações do que a lembrança que ele não luta por nada, mas por um reino que jamais será abalado. No livro Uma Nação de Profetas eu escrevi: o guerreiro espiritual luta olhando para o trono, não para a batalha. Ele sabe que o fim da história já foi escrito e termina com vitória. Então, o guerreiro maduro vive com os pés na terra, mas os olhos dele estão na eternidade. Nós estamos aqui, mas o nosso olhar é na eternidade. E é isso que nos fortalece, é isso que nos dá ânimo para continuar batalhando. Então, a minha força, a sua força, a força de todo cristão é saber que a guerra, ela tem data para acabar. E a vitória tem nome: Jesus Cristo. Então, o Cordeiro venceu e nós vencemos com ele. Então, a guerra espiritual termina onde começa a redenção, no trono do Cordeiro. Cristo, ele não apenas venceu, mas Cristo compartilhou sua vitória com os santos. Cristo venceu? Sim, ele venceu na cruz. Mas na cruz, ele não só venceu, mas ele compartilhou comigo e com você a sua vitória. O mal, ele vai ser silenciado. O choro, ele vai acabar. O reino será consumado. Apocalipse 11:15 diz: e o Senhor reinará pelos séculos dos séculos. Eu quero terminar com uma frase do livro Uma Nação de Profetas. A história termina em adoração. O Cordeiro que guerreou por nós, agora reina em nós. O fim da guerra é o início do reino eterno. E a eternidade será o som de uma igreja que venceu. Então, quando Cristo voltar, a guerra espiritual terminará. Satanás será julgado. Ele será lançado no lago de fogo. A criação toda será restaurada. Ela será restaurada à glória original. Os santos vão reinar com Cristo para sempre. Não tem mais guerra. Não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais lágrima. E a esperança eterna, ela é a força do guerreiro presente. Então nós permanecemos por quê? Porque ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Então quando você estiver numa batalha espiritual, saiba, ela tem data para terminar. Não tem como, meus irmãos, entrarmos numa guerra que é espiritual com uma expectativa só nesse mundo.
A nossa expectativa também é espiritual. Então nós guerreamos e, como Paulo diz, nós não estamos dando soco no ar, nós não estamos perdendo o nosso tempo. Essa guerra, ela é árdua, mas ela tem uma recompensa. E aquele que vem e ele traz consigo a sua recompensa. Eu quero abençoar a sua vida. Nós chegamos ao final desse módulo sobre guerra espiritual. Se você tiver dúvida, volte, assiste as aulas novamente. Esse é um assunto muito importante. Mas não tem como falarmos de guerra espiritual se não olharmos para a eternidade. Saiba que você é vitorioso. Eu não sei o nível da sua guerra, mas uma certeza eu tenho: você é vitorioso. E por que você é vitorioso? Porque você é bom? Não. Porque você é forte? Não. Por que você é vitorioso? Você é vitorioso porque Cristo venceu. E Ele compartilhou a vitória dele comigo e com você. Nós estávamos aqui na igreja, num torneio de tênis. Eu cheguei em casa com a medalha. Era uma medalha de participação. E aí a Ana Sofia e a Liz Helena viu a medalha e ela falou assim: pai, você trouxe uma para mim? Eu disse: não trouxe. Ela falou: mas eu queria uma medalha. Eu falei: mas você pode usar a do papai. A Liz Helena, 4 aninhos, ela colocou a medalha. Ela segurou, olhou para mim e disse: papai, eu também sou uma vitoriosa. É isso que Cristo fez. Quem venceu foi Ele. Mas Ele compartilhou essa vitória comigo e com você. Paulo vai nos lembrar, e eu quero terminar esse módulo te lembrando: você mesmo, aluno aqui do nosso seminário, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele compartilhou essa vitória com você. Não desanime, olhe para a eternidade. Essa é a nossa esperança, é o que nos fortalece, é o que nos mantém em pé para acordar todo dia e continuar batalhando. Mas nós sabemos, essa guerra tem data para acabar. E aí vai ser tempo de celebrar a nossa vitória. Deus abençoe você. Amanhã, se Deus permitir, começamos mais um módulo para mais uma caminhada. Estamos quase terminando o primeiro ano. Tenha expectativa, porque o segundo ano vem e vai ser fantástico o que vamos viver aqui juntos. Deus abençoe sua vida.